Olha que questão interessante essa daí, acompanhe. Na telinha aí, ó. O efeito duplo está relacionado com a sensação de, aí vem variação da altura, do timbre, na intensidade do som, diminuição da intensidade do som, né? Constância da altura do som. Então, pessoal, o que é que acontece? Para cá, o aluno tem muita dúvida. Ele sempre pensa que volume alto e volume baixo está a ver com volume, com a intensidade, com a amplitude da onda. Não, tá? O volume alto ou o volume baixo tem a ver com frequência. Quando você está escutando o volume, se ele está alto ou está baixo, tem a ver com a frequência. O volume, se você mexer no volume, para aumentar ou para diminuir o volume, você está aumentando a amplitude ou está diminuindo a amplitude da onda. Quando você mexe no volume, você está deixando o volume mais forte ou mais fraco. Quando você mexe no volume, você não está deixando o volume mais alto ou mais baixo, não. Porque alto e baixo é característica de frequência. Para você mexer num som, para deixar o volume mais alto, ou para deixar o som mais alto ou mais baixo, você teria que mudar na frequência, no equalizador, ou botar mais tweet no som, tá certo? Para que ele tenha assim, mude sua frequência, tá certo? E assim você mexer na altura. Então a altura do som está relacionada a ele ser mais agudo, um tweet, ou mais grave, uma pancada de uma bateria. Essa é só aquela pancada, ali é um som grave. Então a altura do som está relacionada com a frequência. A mulher, comparando o homem com a mulher geralmente, ela fala mais agudo. Então a mulher, ela tem um som mais alto do que o homem, que o homem geralmente tem um som grave, tá certo? Então se o homem tem um som grave em relação à mulher, ele tem um som mais, a mulher um som mais alto, o homem vai ter um som mais baixo. Então a altura do som está relacionado com a frequência. Eu posso ter um homem ou uma mulher falando no microfone com o mesmo volume, tá certo? Com eles com a mesma intensidade, os dois falando, e a mulher, em comparação ao homem, vai ter um som mais alto, tá certo? E o homem vai ter um som mais baixo, porque a mulher é mais aguda, comparando em geral, geralmente, né? E o homem, ele é mais grave no geral, ok? Então, altura do som tem a ver com frequência. Volume, se eu pegar o volume e mexer no volume, eu estou tendo um som mais forte ou um som mais fraco. Quando eu mexo no volume, eu estou mexendo na amplitude da onda, tá certo? Estou mexendo na amplitude. Olha aí na telinha aí, bem rápido, ó. Se eu tenho uma onda assim, ó, quando eu aumento o volume, eu passo a ter uma amplitude maior. É a amplitude da onda que quando eu mexo no volume, tá certo? Eu não mexo, o volume não mexe na frequência, não mexe na altura. Aí ele perguntou, o efeito duplo está relacionado o quê? A frequência. Frequência está relacionado o quê? A altura, letra A. Então deixa eu só apagar aí, para a gente responder essa questão e não errar lá no vestibular. O efeito duplo, que nós vimos que é a mudança da frequência da fonte. A frequência da fonte muda para uma frequência que a gente chama FO, uma frequência aparente. Não porque a frequência da onda mudou, mas porque o carro está em movimento relativo em relação ao observador, então ele aproxima ou afasta essas ondas, então ele muda a frequência. Se ele muda a frequência, ele muda a altura do som. Então o efeito duplo está relacionado com a frequência, ou seja, com a altura eu vou ter um som mais alto ou um som mais baixo. Correto, é a letra A. Ok, vestibulando? Para cá, vem comigo. Aí você diz, professor Luiz Carlos, mas era bom que a gente fizesse mais uma do efeito duplo. Então vamos para mais uma questão para a turma de humana e depois nós vamos fazer uma com cálculozinho, com aquela fórmula que é bem simples, mas a gente vai fazer também questão com cálculo. Mais uma questão teórica do efeito, no caso do efeito duplo. Acompanha aí, ó, na telinha aí. A cor da luz emitida por certa estrela nos parece mais avermelhada do que é na realidade. Esse fenômeno é devido ao fato de, então, a cor da luz emitida por certa estrela nos parece mais avermelhada do que é na realidade. Esse fenômeno é devido ao fato de, então lembre-se, a estrela ela emite uma luz com a frequência só, a frequência não muda da luz da estrela, como a frequência de uma buzina não muda. Vai para cá, se o carro buzina e vem ao seu caminho,
Ele faz quando passa, mas a frequência da buzina não mudou. O que mudou foi como chegou essa onda no meu ouvido devido ao movimento da velocidade relativa, o carro comigo, ou então o carro parado e eu correndo, ok? O que muda é como essas frentes de ondas estão chegando ao meu ouvido. Então eu tenho uma sensação diferente. Então se a estrela lá, ela lançou uma luz, e essa luz está mais avermelhada do normal, é porque ela está mais grave, então essa estrela está se afastando da gente. É como a ambulância quando passa, é como um carro de corrida quando passa, quando ele vem, quando passa, porque vai ficando mais afastada à frente das ondas. Então se a luz, se a estrela lá está emitindo a luz, ela emite com a frequência normal dela, ela para chegar com a cor. Se ela está ficando mais avermelhada do que o normal, é porque ela está se afastando. Então isso é o efeito duplo. Então, olhando novamente para a questão, ó, como lá no vestibular, a gente tem que ler 2 vezes. Deixa eu apagar aqui. Olha aí na telinha, por favor, para a gente fazer essa questão. Ó. A cor da luz emitida por certa estrela nos parece mais avermelhada do que é na realidade. Esse fenômeno é devido ao fato de, aí tem aqui, ó, letra D, a estrela está se afastando da Terra. Então, se ela está mais avermelhada, é porque ela está mais grave. Tá? Então ela está se afastando da Terra, isso é o efeito Doppler. Se ela tivesse parada, chegava com a mesma frequência que ela mandou. Se ela está se afastando, a onda se afasta, vem mais grave. Se ela estivesse se aproximando, ela vinha mais aguda, as ondas estariam mais próximas, como a gente viu no desenho, ok? Passa rapidinho o vídeo aí, ó, da estrela, ela se aproximando e se afastando. O que é que muda? Não é que muda a faixa dela, é que devido ao movimento dela, né, a luz ela emite com a mesma frequência, mas devido ao movimento dela, as ondas se aproximam mais quando ela vem, ó, azul, olha aí a onda, né, dela, quando ela vem em direção a gente, ó, ela vem mais azul, quando ela sai, ela vai ficando as ondas mais distantes, vermelha. Quando vem, vai ficando mais azul, depois mais vermelho. Vai para cá, para cá, para cá. Então isso é o efeito Doppler. Vai para cá, para cá. Se a estrela tivesse parado comigo, vem comigo. Se a estrela tivesse parada, para cá, vestibulando. Se a estrela tivesse parada, então seria uma onda só, ok? Então nós vamos dar um pequeno intervalo agora e vamos para uma questão de cálculo, né? Acompanhando aí com vocês. Vai dar para a gente ir direto, então vamos continuar. Vamos fazer logo a questão de cálculo sobre essa parte de estrela, depois a gente vai aí ao intervalo. Acompanha aí, ó. Uma certa ambulância que se move a 108 km por hora, uma ambulância que se move a 108 km por hora, um carro que se move opostamente à ambulância a uma velocidade de 36 km por hora. Então tem uma ambulância que se move a 108 km por hora e um carro que se move opostamente a uma ambulância a uma velocidade de 36 km por hora. A ambulância, tocando sirene, emite um som de frequência 900 Hz. Se a velocidade do som no ar, supostamente parada, é de 330 metros por segundo, calcule a frequência aparente do som ouvido pelo motorista. Então, vestibulando, é uma questão de cálculo de efeito Doppler, né? Vamos lá, você que vai fazer o vestibular do Enem. O Enem é um vestibular, é um exame, tá certo? É um vestibular igual aos outros, tem 5 opções. A diferença é que não tem mais questões subjetivas. Então vamos reler a questão e em seguida aplicar o efeito Doppler. Uma ambulância que se move a 108 km por hora, então está aí a velocidade da fonte, né? Que é a ambulância que vai emitir a sirene, 108 km por hora, e um carro que se move opostamente à ambulância com a velocidade de 36 km. Então, o carro é o observador, a velocidade do observador, 36 km. A ambulância, tocando sirene, emite um som de frequência 900 Hz. Então, é a frequência da fonte. A frequência é F da fonte, ok? 900 km. Se a velocidade do som no aço é de 330, né? A gente usa 330, 340, calcula a frequência aparente do som ouvido pelo motorista, antes do cruzamento do carro com a ambulância e depois do cruzamento do carro com a ambulância. Ora, vestibular, antes do cruzamento, se está um vindo em direção ao outro, eu sei que a frequência vai ser mais aguda. Então, ó, se essa frequência é 900, eu sei que antes do cruzamento, como os dois estão indo um ao sentido do outro, essas frentes de onda vão chegar mais próximas, a frequência vai estar mais próxima. Então, a frequência aqui vai ser maior que 900, ok? Porque o carro e a ambulância estão indo um, né,
ao encontro do outro, tá certo? Estão em sentido oposto, vão se encontrar, ok? Depois do cruzamento, a ambulância passa e o carro passa. Então, depois do cruzamento, vai ficar mais difícil, mais distante, a cada tempo que passar, a ambulância vai estar mais distante, vai ficar, essas frentes de onda vai demorar mais a chegar no carro. Então, eu sei que a frequência aqui aparente vai ser menor que 900. Agora, nós vamos resolver, ok? Então, deixa eu apagar aqui e vamos para a resolução. Vamos para a resolução. Qual é a velocidade da ambulância? Velocidade da ambulância, que é quem está tocando a sirene, então é a fonte. A velocidade da fonte é 108 km por hora. Passando para o sistema internacional, metro por segundo, vocês viram em sala de aula, é só dividir por 3,6. Então, 100 km por hora dividido por 3,6. A velocidade da ambulância, que é da fonte, é 30 metros por segundo. A velocidade do carro é 36, dividindo por 3,6 vai dar 10. Então, a velocidade do observador, que está escutando a sirene, é 10 metros por segundo. Se fosse a gente parado na estrada, a velocidade do observador seria 0. Mas é um carro, a gente vem no carro, então foi 10 metros por segundo. Agora vamos fazer, deixa eu apagar e vamos para a questão. Qual é a fórmula do efeito duplo? A frequência da fonte, a frequência aparente, está para a frequência da fonte. A frequência da fonte ele deu, a ambulância era 900 Hz, então coloquei aí 900. A frequência aparente é que eu vou calcular. A velocidade do som ele deu, é 340, no caso ele deu 330, botamos 330. A velocidade do observador, o observador é o carro, foi 10 metros por segundo, e a velocidade da fonte da ambulância foi 30, está aqui, ó. A velocidade da fonte da ambulância foi 30, onde está a sirene. A velocidade do carro do observador foi 10. Então, no lugar do observador, eu botei 10. No lugar da fonte, eu coloquei 30. Aí, eu só tenho que olhar, deixa eu só apagar de novo aqui. Eu só tenho que lembrar o sinal, ok? Então, essa fórmula geralmente era dada no vestibular da UFRN. Deve vir no Enem, se não vier, o vestibulando que está se preparando para cálculo tem que memorizar ela. VO é a nova frequência aparente devido ao movimento da ambulância, tá certo? V é a velocidade do som, 330, ele deu 330. A velocidade da fonte é a da sirene, 900, ele deu. A do carro ele deu foi 10 e a da ambulância ele deu foi 30. Como é que eu uso o sinal de mais ou menos? Aquela convenção, tá certo? Do observador para a fonte. Ora, o observador é o carro. Do carro para a fonte é positivo. Nesse caso, como a fonte, a ambulância vem no sentido contrário, ela vai ser negativa. Então, o carro é positivo e a ambulância é negativa. Fazendo essas contas, a frequência, como nós vimos, tinha que ser maior que 900, porque estava um ao encontro do outro. Se a natural é 900, como está indo um ao encontro do outro, ela vai chegar mais rápido, essas frontes de onda, vai ficar mais aguda, então mais aguda, como eu disse, é na frequência maior que 900, deu 1020. Ok? Beleza? E na letra B, ele disse, e se fosse o contrário, depois de ultrapassar, depois de o carro ultrapassar, a velocidade do carro é 10, a da fonte continua sendo 30, a frequência é 900, o que muda é o sinal. Quando o carro ultrapassa, quando a ambulância passar pelo carro, eles vão estar em sentido contrário. Então, do observador para a fonte, o carro está indo no sentido contrário, é negativo, e agora a fonte está indo no sentido do observador para ele, ficou positivo. Então, era só substituir o sinal e eu achava, ok? Vestibulando, para cá, para cá, para cá. Então, dessa forma aí, nós fechamos aí essa parte de efeito duplo. Professor Luiz Carlos, eu estou com dúvida. Essa aula daqui uns dias vai estar... Está sendo ao vivo, ela vai estar para vocês aí no nosso blog, vai aparecer no nosso blog, onde você pode assistir, parar, retornar a aula, rever, tá certo? Tem tempo para o Enem, manda aí uma sugestão para mim no blog ou no meu Face, professor Luiz Carlos, vai aparecer o Face, no Twitter, você pode entrar em contato com a gente, fazer crítica, sugestão, a gente tira essas dúvidas. Mas como vocês vão poder ver isso em casa depois, aí para a aula, retorna, pode assistir de madrugada, de manhã, qualquer horário, são mais de 800 aulas. É um ensino médio que eu coloquei aí à disposição de vocês, não só a aula minha, mas de outros professores de física, de outros excelentes professores de química, de outros excelentes professores de gramática, de literatura, de inglês. Tem todas as aulas aí para vocês no ensino médio, ok? Próximo domingo estaremos aqui com vocês às 21 horas, aqui na telinha da TV União,
canal 26, né? Ou você que não tem TV a cabo, assiste pela internet, tvuniãodinatal.tv.br e acompanha também essas aulas ao vivo, ok? Então, para vocês, tenham um bom domingo, resto de domingo aí, uma boa semana e fiquem com Deus.